PUC-RS no SXSW, conexões para impulsionar o seu negócio. Na PUC você encontra PG e Mari, um ecossistema completo de oportunidades de negócios e conexões para gerar resultados. É isso que a PUC do Rio Grande do Sul, por meio do Parque Tecnológico Científico, o Tecnopuc, promove há 20 anos no ecossistema de inovação e empreendedorismo. Já são mais de 900 startups aceleradas e 250 empresas que formam uma comunidade vibrante global. O Tecnopuc opera com diferentes mecanismos para auxiliar projetos empresariais, apoio assistencial e infraestrutura para tornar ideias em negócios. E esses negócios competitivos. Toda a excelência da PUC para sua ideia que ainda está no papel, para impulsionar sua startup ou para consolidar ainda mais o seu negócio. PUC, conheça o nosso ecossistema e faça parte desta comunidade PUC-RS no South by Southwest. Desculpa, errei o nome do festival. South by Southwest. Né, aqui em Austin, no Texas, o SXSW, conexões para impulsionar seu negócio. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Potter. Tá um calorão aqui, mas um calorão, né, PG? Tá quente demais. Tá, Eu sinto uma inveja. 29 graus, eu não estaria com E inveja. vai piorar, né, Mari? Tá horrível. Aqui em Austin, 10 graus. E 8 e 10 da manhã. Aí 10 e 10 da manhã. Tem 2 horas a menos agora porque começou o horário de verão Como é que tá americano. a tua vida por aí, hein? Tá te divertindo? Ah, tá uma delícia, PG. Tá uma delícia completa. Eu Muita informação, acompanhando recebendo por aqui, muita coisa. Tem painéis espetaculares, né? Eu quero que tu conte pra gente aí o que tu viu já. Enfim, ao longo do programa tu vai dizer, né? Eu vou dizer e eu vou fazer uma coisa muito mais legal. Eu vou colocar junto com a gente aqui a galera da área mesmo, né? Porque eu tô recebendo aqui no meu local de trabalho, Mari e PG. Essa história eu já conto pra vocês que é muito boa, né? Mas o meu local de trabalho aqui, o Leandro Pompermayer. Leandro, tudo bem? Como estamos? Opa, tudo bom? Bom dia a todos. O que tu faz no Tecnopuc? Bom, eu sou gestor de relacionamento e novos negócios do Tecnopuc. A gente cuida ali basicamente dessa exploração de novos mercados e projetos que sejam interessantes, inovadores, para que a gente possa fazer o Tecnopuc e o Rio Grande crescer. Bom, eu, a Mari e o PG, Leandro, somos... Eu vou chamar como a gente está chamando ele aqui, tá? De Pomper, né? Porque Pompermayer a gente chama de Pomper. Eu, o PG e a Mari somos jornalistas, né? O olhar de um programador, um olhar meio matemático como o teu pro SXSW, indo na pergunta do PG. O que tu enxerga aqui? Que ecossistema é esse? E depois a gente conta o que a PUC está fazendo aqui. Bom, a gente tem que falar que o SXSW é um evento de lançamento de tendências, né? Aqui a gente surgiu vários outros negócios, as primeiras palavras de novas tecnologias começam a surgir aqui na discussão, principalmente dos keynotes. E aqui hoje a gente está enxergando essas tendências sendo abordadas de diferentes formas, né? Seja no uso de inteligência artificial, nos impactos que ele traz, na forma como isso vai transformar os trabalhos, as empresas, as pessoas, a comunidade como um todo, a educação, o cinema. Então a gente começa a enxergar que realmente a tecnologia ela está no nosso dia a dia e fazendo com que a gente tenha uma preocupação nova em relação a como que a gente vai lidar com isso no nosso dia a dia. E acho que essa é uma das grandes preocupações que os principais keynotes trouxeram, né? Seja na questão de igualdade, seja na questão de diversidade, seja na questão de novos modelos de negócio. Tudo isso a gente tem que trazer nessa preocupação. E aqui esse evento ele traz isso, né? Ele pulsa em torno dessas tecnologias, dessas tendências, e vai nos dizer exatamente o que a gente vai estar utilizando e fazendo nos próximos anos. O Leandro está ouvindo, o Pomper está ouvindo vocês dois, PG e Mari. Se quiserem fazer uma pergunta para ele mais específica, por favor, ele está ouvindo. Bom, o evento começou na sexta-feira, dia 10, e vai até o dia 19. Nesses primeiros dias, tem alguma discussão, uma nova tendência que vocês acham que é a cara do Brasil ou a cara de algum problema do Brasil, do Rio Grande do Sul, ou algo até que está sendo discutido aí e que a gente nem faz ideia ainda que vai ser uma realidade para nós daqui a um tempo? Bom, acho que nesse sentido, assim, o que é específico para o Rio Grande do Sul, acho que essa é uma coisa interessante, né? Porque o que é discutido aqui, ele se enquadra em qualquer situação, né? Se a gente pegar ali o CEO da Patagônia, quando ele começa a falar, ele fala dessa questão
da responsabilidade que as empresas têm que ter com o nosso meio ambiente, porque é o que vai nos levar daqui para frente. Não interessa tecnologia, inteligência artificial, se a gente não conseguir cuidar do nosso planeta. De outro lado, assim, a gente vê a questão do Chat GPT. O chat GPT, Isso, é o famosinho do momento. É o famoso do momento, e aí, claro, que tem toda essa onda da utilização pela diversão que acontece no primeiro momento, porque tu acaba vendo que a máquina está te respondendo, mas se a gente começar a olhar, esse impacto ele tem que ser abordado agora em todas as esferas. E se a gente olhar aí dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem que começar a discutir como é que a gente vai utilizar essas novas tecnologias durante o ciclo de desenvolvimento dos nossos alunos, né? Seja lá no ensino primário, secundário, no ensino superior, porque a gente não vai fugir da tecnologia, a gente não pode banir a tecnologia, né? A gente não pode fazer que nem o Uber, vamos banir o Uber e daqui a pouco a gente vai ter que aceitar ele porque ele vai vir atropelando. Então a tecnologia a gente tem que entender como é que ela pode amplificar, e até foi a fala, né, do CEO lá da empresa falando que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vem para amplificar o ser humano, o que ele faz, né, como ele se transforma, como ele transforma os seus negócios. Então a gente tem que entender muito bem isso. Acho que e aí é responsabilidade nossa como universidade, é responsabilidade de vocês como comunicadores e responsabilidade de governos para a gente conseguir colocar isso em pauta, não em pauta de pequenos grupos, mas em pauta de grandes grupos para entender exatamente como nós vamos utilizar. A gente não pode ver como uma ameaça, né? Porque as ameaças elas nos levam ao medo, o medo nos leva a não entender direito, a criar fake news, e aí a gente acaba sendo atropelado e deixado para trás. E aí o Rio Grande do Sul não pode fazer isso. A gente tem que realmente entender. Acho que isso é importante. Essa questão da educação, Potter, PG, Leandro, isso é debatido aí também? Porque, claro, eu imagino que os Estados Unidos está em um outro patamar, mas aqui no Brasil, pegando principalmente a rede pública de ensino, a tecnologia ainda não está presente de forma consistente no currículo dos jovens, dos adolescentes. Isso é debatido aí também, a importância de que desde cedo as nossas crianças e adolescentes tenham um entendimento maior da tecnologia, porque isso vai ser crucial depois para a formação deles como profissionais no mercado de trabalho. Um pouquinho antes da gente chegar aqui, Mari, já está acontecendo o SXSW Edu, né, de Education, né, em inglês, né? Então eles têm eles separam isso do festival mais famoso, digamos assim, que começou na última sexta-feira, para trabalhar exatamente essa faixa de educação. Que interessante. E as preocupações são quase as mesmas. Óbvio que os Estados Unidos estão bem avançados assim, né, na diferença do escola, principalmente nas escolas públicas, né, com o Brasil. Mas assim, o engraçado, e o Pomper falou uma coisa interessante, né, que as preocupações elas são para quem tem 5 anos de idade, para quem tem 85 anos de idade, porque tudo isso vai bater na gente, né? Vamos pegar uma super tecnologia de hardware, digamos assim, alguma coisa que a gente teve que comprar. Todo mundo teve que comprar um aparelho celular inteligente, um smartphone. Sim. Não teve escapatória. É uma coisa que se espalhou, né? Por que ele se espalhou? Porque antes todo mundo tinha que usar, porque nele todo mundo precisa de internet, né? E aí não basta só ter internet em casa, tem que ter internet na rua. Aí todo mundo precisou primeiro de 3G, depois de 4G, depois de 5G, e assim vai melhorando a nossa banda. Então isso que é legal, Mari. A discussão sempre gera em torno de um monte de coisa. Por exemplo, a questão de educação vale também para mão de obra especializada, né? O que o Tecnopuc faz é tentar preparar, porque tem emprego sobrando, né, Pomper? Tu quer avisar aí para quem tá em casa e está escolhendo um emprego? Qual é o emprego que está sobrando? Não, na verdade, sim, na área de tecnologia, isso a demanda sempre aumenta, né? Por mais que a gente escute aí que as empresas estão demitindo de tecnologia, que na verdade é um ajuste que acontece no mercado, a demanda ela é crescente, cada vez mais, né? Se a gente começar a analisar o que a gente faz no nosso dia a dia que não envolva um pouco de tecnologia. Então, quando a gente olhar isso, a gente vê que realmente a formação, e eu não estou dizendo que necessariamente a pessoa tem que ser um programador. Ela tem que entender exatamente do fluxo, da criação, do uso para se reciclar, para conseguir fazer melhor, para conseguir ser, assim, ter uma posição de mercado mais adequada. Porque não é assim, é como a gente, lá no passado, a gente a gente tem que entender, usar, na minha época, né, sou um cara mais velho,
datilografia, né? Então, eu tenho que fazer um curso de datilografia para conseguir ter uma posição melhor no mercado de trabalho. Hoje em dia eu tenho que pensar aí, lá na formação básica, e depois também em todas as formações superiores, eu tenho que pensar, eu preciso entender de programação, eu preciso entender de lógica, eu preciso entender do uso das ferramentas, porque cada vez mais elas estão facilitando esse conhecimento para que a gente possa adequar as ferramentas para o meu dia a dia. Eu, como gestor de um parque tecnológico, o Potter, como comunicador, a gente vai usar a mesma ferramenta, mas cada um vai fazer a sua adequação para o seu dia a dia e tirar o melhor proveito. PG, uma coisa que tu perguntou diretamente sobre alguma coisa que eu estou vendo aqui em todo mundo. Né? Tem uma grande pesquisadora de internet chamada Amy Webb, que foi uma das palestras mais procuradas aqui, né? E ela falou uma coisa muito interessante, e também é uma faixa de discussão, que é o quanto a gente entrega para a internet. A gente não tem noção do quanto a gente está contando da nossa vida cada vez que a gente mexe em alguma coisa na internet. Eu estou indo desde a coisa mais anedótica, sei lá, tipo, né, aqueles sites adultos, né? O que eu boto na barra de procura lá, PG, o que tu bota na barra de procura lá, PG, né? Desde coisas muito simples, né? Tipo assim, porque para quase tudo eu uso. E como a internet... Vamos pegar o ChatGPT. O ChatGPT, para quem não sabe, é um site que tu entra, cadastra, e tu pergunta, por favor, ChatGPT, o que eu falo sobre o SXSW no timeline daqui a pouquinho? E ele vai lá e vai falar para mim. Vai dar um texto para mim. Eu pego, leio o texto e falo para vocês. Né? Essa é a parte mais engraçadinha. Mas atrás disso existe um compêndio de informação e mais capacidade que a internet tem de nos pegar informação. Então a gente está sendo escancarado, a gente está sendo dilacerado. Para ter mais informação da gente ainda, eles precisam de mais servidores de internet. Né? O ChatGPT gasta muito mais energia e espaço para manter a gente lá. Então a Amazon e o Google estão preocupados com o ChatGPT. Estou pegando duas super mega empresas que mandam praticamente na internet. Então, na verdade, afeta a gente aqui, o usuário da pontinha final, e os gigantes. Então, tudo é uma nova tecnologia. Então, amplia ainda mais esse olhar. Todo mundo é mexido quando uma nova tecnologia avança rapidamente. Então, mais do que ChatGPT, é prestar atenção no que essa tecnologia é em si. Eu não entendi por que a Amazon está preocupada com o ChatGPT. Ela está preocupada porque ela é a dona de boa parte dos servidores do mundo. Ela ganha mais grana cedendo espaço para a internet e para as empresas da internet guardar as informações e ter a máquina para andar. Tu é programador. Como se ela tivesse vários depósitos. Explicação, né? Eu podia chegar com uma explicação técnica aqui, mas na verdade é isso, né? Toda a informação que a gente utiliza, seja aquilo que a gente cria na internet ou que a gente acessa, isso está depositado em algum lugar, né? E aqui são os servidores. E a Amazon, ela tem essa rede. A Amazon é uma das maiores, né? Mas ela tem essa rede espalhada pelo mundo inteiro, onde quando tu vai buscar essa informação, tu vai lá naquele depósito, pega essa informação e carrega para o teu computador, para o teu celular e utiliza ela. Então, se a ferramenta está utilizando mais informação, ela vai precisar de mais espaço e, obviamente, isso alguém vai ter que fazer, né? Não vai ser no quintal de casa. Então, uma grande empresa começa a fazer isso, a ter essa preocupação para aumentar seu parque. Eu queria falar sobre a Amy também, que isso é uma coisa bem interessante que ela falou, que em um determinado, assim, a internet como a gente conhece, ela disse que essa acabou, né, que a gente estava muito numa questão de usuário, eu vou lá e uso a internet. Ela disse que agora a gente está sentindo que não somos nós que usamos a internet, é a internet que está nos usando, porque ela começa a nos conhecer melhor, ela conhece o que eu faço, ela sabe se eu saio da PUC e vou até a RBS, ela conhece porque eu utilizei o Waze, então essa informação já vai para a nuvem e aí já fica depositada e alguém pode utilizar. Sabe o que tu compra, o que tu come, com quem tu é casado, sabe tudo, né? Exatamente, que eu estou viajando, com quem que eu estou viajando, o que eu estou fazendo. Então, todas as informações agora elas estão conectadas. E aí muda o jogo, não sou mais eu que estou utilizando, e sim a internet que está me usando, e está usando o ser humano. Porque eu dou lá, eu aceito, né, e não tem como fugir, então a gente começa a entrar nessa onda de que, também não pode entrar em paranoia agora, né, senão não vou mais usar a internet, vou ficar numa caverna e me esconder do mundo. Não tem como fugir disso.
O que a gente tem que fazer exatamente é entender qual o melhor uso e se beneficiar desse uso. E aí ela também fala dessa divisão, né? Porque se a gente pegar toda essa transformação, seja da inteligência artificial, seja, né, das informações que a gente acaba depositando e sendo utilizadas por essas grandes redes, a gente podia pegar e ter um uso melhor. E ela deu um exemplo bem interessante, que é o seguinte: hoje a gente quer assistir, ela deu o exemplo do Friends, não sei se tu lembra disso, Potter. Eu quero assistir Friends, aí eu tenho que achar qual é a empresa que está disponibilizando Friends, seja lá, não sei se eu posso falar, Netflix, HBO Max, seja qual for, exatamente. Joga no Google, né? Onde assistir Friends no streaming, é isso que a gente costuma fazer hoje em dia, né? Exatamente, e ela falou assim, no futuro, se a gente conseguisse ter isso de uma forma mais transparente e com um benefício maior para a sociedade, eu simplesmente chegaria para a internet, vamos chamar dessa forma, né? E assim, eu quero assistir Friends tal episódio. E esse serviço todo sabe onde está sendo disponibilizado e vai colocar na minha TV. Sem eu me preocupar em, será que está no Netflix? Será que está na HBO? Será que está na Amazon? E aí isso acontece. Claro que para fazer isso, tu tem que ter todo mundo tem que pensar no bem da humanidade de uma forma mais adequada. E ela coloca, obviamente, de uma forma que pode não acontecer essa divisão que as grandes empresas de tecnologia, elas vão deter essa informação, e a informação é a riqueza hoje do mundo, e obviamente não vão abrir mão disso, e tu vai acabar, então, ficando à mercê de algumas empresas que vão estar disponibilizando serviços para ti. Uhum. Esse é o grande risco que a gente acaba tendo, né, se a gente não conseguir compreender direito o uso da tecnologia no nosso dia a dia para se colocar assim à mercê dessas grandes empresas. E aí, se houver essa divisão, a gente vai ter uma direção muito grande. Então, nós estamos num país que ainda não apostou adequadamente em educação, né, e outros países do mundo vão se sentir muito mais ameaçados e vão estar muito mais distantes. Então, a gente vai ver uma sociedade muito mais dividida, principalmente em países como o Brasil, que acaba tendo essa divisão claríssima, né? Que a gente acaba não... Claro que a gente vê aqui nos Estados Unidos, a gente vê na Europa, mas não tão gritante quanto a gente vê no Brasil. Mas o Pomper e Potter, tem uma dúvida que eu tô para perguntar para vocês, que é o seguinte: vocês estão acompanhando o festival aí de perto, quais são as discussões sobre o metaverso, tá? Essa simulação digital, virtual aí de um ambiente real, né? Porque muita gente não parece que está levando fé, né? Tem gente sugerindo aí que o metaverso nem começou e já acabou. Qual é a visão sobre isso no SXSW, no meio da tecnologia, sobre o metaverso? Se tem alguma coisa que fracassou nos últimos 365 dias, PG, foi o metaverso. Continuam vendo assim aí. Quase nada, virou meme. Tem um meme clássico, assim, que tem umas crianças brincando na piscina, tem uma saltando lá em cima e aí tá lá ChatGPT. Aí tem uma olhando na borda, assim, é Web 3. E tem uma criança, assim, meio que brincando que tá se afogando, aí tá escrito metaverso. É um meme que circula, né? Não há discussão sobre metaverso. Pouquíssimas palestras sobre isso, deu uma estacionada. Enfim, a razão é técnica, Pomper? Eu acho que é um momento, né? Eu acho que a gente tem que amadurecer muita coisa ainda. Eu acho que o metaverso ele exige muito mais também, né? Não é simplesmente... Porque é nós dentro da internet, né? É o nosso corpo inteiro, é tudo que a gente... Imagina, eu chego em casa e entro no metaverso, que todo esse metaverso é a internet. E aí envolve uma coisa interessante, né? Porque eu vou precisar de um aparelho, muitas vezes. Não é simplesmente eu pegar o meu computador, abrir, agora estou no metaverso. Tu vai ter que, de repente, te adequar. E aí, obviamente, para colocar isso em massa no mercado, envolve mais investimento. E a pessoa vai ter que colocar mais dinheiro na mesa. E aí isso já dificulta até o desenvolvimento e o interesse do mercado para que isso vá para frente. Usando uma expressão bem batida, é muito pesado, né? O 5G não suporta. Teria que ter uns 75 mil G, né, de internet para a gente estar dentro da internet. Hoje a gente assiste a internet, a gente olha para uma tela, né, seja qual for. Algumas coisas são... O óculos não deu muito certo, enfim. Então a gente precisa de um hardware, né, de um aparelho e também de uma internet muito, muito, muito melhor que a gente está fazendo agora, que a gente está olhando agora aqui. Deixa eu fazer uma pergunta importante, porque tem 4 startups aqui, né? O Tecnopuc trouxe 4 startups aqui para mergulharem nesse universo. E também agora na feira, que tem uma feira que acontece junto com a SXSW, começou ontem, estão lá a Slice, que cuida de grana, a Gestão DS, que cuida de saúde, a Quick, que cuida de comida, né? E a Alana, que cuida de inteligência artificial em língua portuguesa.
né? Conta um pouquinho da Tecnopuc rapidamente, que o nosso tempo está estourando, Pomper, sobre isso e por que elas estão aqui, por que o Tecnopuc trouxe elas para cá. Beleza, acho que isso é bem importante falar, porque a gente começou a enxergar dentro do Tecnopuc que só desenvolver as startups e fazer com que elas consigam crescer dentro do nosso estado não era o suficiente para que elas pudessem realmente ser expoentes dentro do cenário mundial. E nessa situação a gente criou um conceito lá que era o Tecnopuc Anywhere, para que a gente pudesse ir além dos tijolos que envolve o nosso parque, que é belíssimo, até convido todo mundo a visitar, mas fazer com que eles consigam estar em grandes mercados, como aqui nos Estados Unidos, e estar presentes, né, para conversar com grandes investidores e grandes empresas, que eles consigam fazer negócios e, obviamente, não precisar sair do Rio Grande do Sul. E aí, com esses negócios, gerar mais receita, mais tributo, mais desenvolvimento para a nossa cidade, para o nosso estado. E aí a gente começou, nossa primeira ação foi aqui no SGSW, porque a gente pensou, vamos para um grande evento onde vai ter tá todo mundo lá, vão estar grandes empresas, grandes investidores, e a gente vai expor esses negócios para esse mundo. Então a gente fez uma seleção bem interessante, utilizando até nessa seleção para escolher essas 4, com investidores aqui dos Estados Unidos que participaram de todo o processo, para que eles pudessem nos dizer que negócios que nós temos que estão preparados para serem apresentados para o mercado como esse, que é um mercado maduro. E aí a gente fez toda essa movimentação e isso está dando muito certo, né? Porque tu eleva um pouco a barra, né, do desenvolvimento, tu trata as startups como empresa, que é o que tem que ser feito, porque elas são empresas, elas têm que se desenvolver, elas têm que vender, elas têm que gerar receita, elas têm que gerar empregos, e o principal, a gente tem que fazer isso sem a necessidade delas saírem do nosso estado. Elas têm que crescer sem aquela sensação, para eu crescer eu tenho que ir para São Paulo, para eu crescer eu tenho que ir para os Estados Unidos, e aí a gente perde toda essa bagagem, toda essa história. A gente tem condições de fazer isso e o Tecnopuc tem que ser a grande ferramenta para fazer isso, né? Pela importância que ele tem no cenário de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo, né? E pela chancela da universidade, que é uma universidade de pesquisa, né? Que a PUC traz também essa chancela que é reconhecida no mundo inteiro. Então a gente leva isso como bagagem para que as startups possam abrir portas e a gente ajudar a desenvolver. Então todo mundo ganha, um ganha-ganha de todo mundo. Leandro Pompermayer. Eu tenho várias perguntas que não vai dar tempo de fazer, mas é bom. 700. É bom E porque tem algumas a gente... perguntas que não tem resposta, tá, Mari? Tem algumas perguntas que não tem resposta ainda. Isso que é bonito. Mas eu queria aproveitar a presença do Pomper e fazer uma conexão com um evento que a gente vai ter aqui em Porto Alegre daqui a alguns dias, né? Que é o Salt Summit. Em menores proporções, é claro, mas eu queria que ele falasse a importância do Salt Summit aqui para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. E no embalo também, já ali em seguidinha, abriu o Gramado Summit. É verdade. E esses tipos de festivais, assim, que tem a mesma pegada, né? Vamos discutir o mundo. Eu acho super importante ter esse tipo de evento em Porto Alegre, em Gramado. Acho que isso mostra que o Estado está precisando dessas discussões. A gente tem que fazer com que, que as pessoas entendam que é um festival, tem a parte de diversão, mas a gente tem que ter essas discussões mais profundas, né? Acho que isso é super importante. Acho fundamental, se olhar toda a grade lá, tanto do South Summit quanto do Gramado Summit, são pessoas brilhantes que vão estar lá discutindo, vão estar se colocando, né, para a discussão, e nós, como espectadores, nós temos que ir para lá para também fazer questionamentos. E não ter vergonha de questionar. Aqui eu vejo as pessoas questionando. Estava participando de uma discussão ontem sobre o voto, né? Como é que a tecnologia e o empreendedorismo vai impactar e vai melhorar todo esse processo de votação aqui nos Estados Unidos. E, obviamente, é um problema que nós temos aí. Uhum. E as pessoas perguntam, vão lá e colocam o dedo na cara e dizem assim, o que tu está dizendo não vai funcionar. E a gente tem que ter essa... A gente não pode simplesmente achar que a pessoa que está no palco sabe mais do que eu. A gente tem que simplesmente... É uma conversa que tem que ter. Então, o South Summit e o Gramado Summit, eles têm que ser essa porta aí para que a gente consiga ter essa conversa mais aberta sobre essas tecnologias. E nós aqui, eu, Potter, todo mundo que participou aqui, a gente tem que levar toda essa vibe daqui e fazer com que a gente estoure também, principalmente em Porto Alegre, que é o próximo evento, e depois no Gramado Summit, que também vou estar lá, e vamos fazer isso ser um grande evento de tecnologia, de empreendedorismo, de inovação, né, e de futuro. A gente tem que falar sobre o futuro cada vez mais, porque o ano, né, de tecnologia está acontecendo em 3 meses.
E daqui a pouco vai acontecer em 2, daqui a pouco vai acontecer em 1 e daqui a pouco a gente acordou e aconteceu. Meu Deus. Leandro Pompermayer. Dá exatamente o teu cargo, que eu já me perdi. Gestor de relacionamento e negócios do Tecnopuc. Não é só isso que tu faz na vida, né? Não sou isso que eu faço na vida. Foi hacker já? Tu já invadiu alguma conta já, Pomper? Eu prefiro não falar. A senha do PG é bem fácil. A senha do PG é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É verdade. Gente, é isso. É isso. Por Tá. aqui, por enquanto é isso. Leandro, muito obrigado.